A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente para tratar de um assunto muito importante. Estamos chegando na Páscoa e você, como um pregador ou como aspirante a começar a ser um pregador no reino de Deus, é muito interessante que você tenha uma mensagem pronta para cada ocasião no ano. E você aqui juntamente comigo vai aprender a pregar a palavra de Deus através desse vídeo. E você vai abordar sobre a Páscoa. Você sabe, assim como eu sei, que ao longo dos anos o sentido verdadeiro da Páscoa tem sido deturpado. Hoje, no Brasil e no mundo, nós vemos que as pessoas que deveriam comemorar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo têm trocado chocolates entre si e comemorado um coelho. Coisa que nada tem a ver com o verdadeiro sentido da Páscoa. Eu quero que você fique comigo até o final e aprenda, vamos aprender junto. No mesmo momento que você aprende a pregar a palavra de Deus, você vai entender sobre a Páscoa e vai passar isso para frente, e a igreja onde você estiver pregando vai entender o que você está tentando passar. Ficou interessado? Então fica comigo, vamos lá. Para começar a aplicar a palavra de Deus, você precisa escolher um tema para a sua pregação. Você não vai só subir no altar e falar assim, vamos falar sobre a Páscoa. Não é assim. Você tem que criar um tema para a sua mensagem. Sua mensagem tem que ter introdução, a sua mensagem deve ter desenvolvimento e uma conclusão bem top para finalizar com chave de ouro e a mensagem seja entregue do jeitinho que você desejou, da forma que Deus te passou. Então, uma mensagem muito boa para você colocar, você pode escolher a mensagem que quiser, mas aqui comigo você pode escolher essa daqui, a importância do Cordeiro em nossa vida. Você já está começando falando de cordeiro, nada a ver com coelho, nada a ver com chocolate. Aí você sobe no altar e fala, irmãos, eu quero abordar com você o seguinte tema, a importância do cordeiro nas nossas vidas. E para tanto, você vai ler um texto, claro, para fundamentar a sua pregação. E você pode escolher esse aqui, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, que diz, purificai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Em outra tradução vai dizer, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado por nós. Depois que você leu esse versículo e já deu o tema da mensagem, você convida os irmãos para fazer uma pequena oração. E essa oração é muito importante para que o Senhor trabalhe os corações, para que estes fiquem receptivos para ouvir a palavra. Nessa oração, você vai repreender todo espírito de distração, você vai pedir para o Senhor trazer a atenção das pessoas e assim eles vão ficar ali focados em você. E observe uma coisa, na tua introdução, o que você vai fazer? Você vai falar para os irmãos sobre o verdadeiro sentido da Páscoa, falar sobre a Páscoa e a deturpação mundial sobre ela, tá bom? Então antes de você começar a pregar sua mensagem, você começa falando o que é a Páscoa, como é que as pessoas estão aí comemorando, fala sobre essa deturpação. Diga, meus irmãos, a Páscoa que os cristãos acreditam é o Cordeiro de Deus, é a morte do Cordeiro de Deus para salvar a sua igreja, para salvar o seu povo. Mas ao longo dos anos, as pessoas têm deturpado o verdadeiro sentido da Páscoa. Se você quiser, você pode falar também sobre o Natal, só para dar a entender de que realmente as pessoas querem deturpar tudo aquilo que fala de Deus. O que é o Natal? O nascimento de Jesus. Inventaram o Papai Noel. O que é a Páscoa? É a morte e ressurreição de Jesus, e as pessoas inventaram um coelho. Tudo isso é coisa maligna para tentar tirar o foco das pessoas do Cordeiro de Deus que veio para salvar o mundo, tá bom? Essa é a tua introdução, você vai fazer uma alusão a tudo aquilo que significa na Páscoa. Faça as pessoas entenderem que nada tem a ver com troca de chocolates, que as portas das lojas não deveriam ter coelhos desenhados com promoção de 50%, deveria ter o Cordeiro de Deus falando de salvação. O certo seria isso, queridos, na nossa Páscoa. Agora, para continuar, você vai falar como que começou, tá bom? Vou te dar um bônus aqui que você vai falar para eles que a palavra portuguesa Páscoa é usado para designar a festa dos judeus e no hebraico é chamado Pasach, que significa saltar por cima ou passar por sobre. Depois que você falar esse detalhe, o significado da palavra, você vai colocar o tópico número 1. Você vai dizer, meus irmãos, a palavra Páscoa, Pasach, significa que esse nome surgiu a partir do ato, você lembra lá de Gênesis? Você vai falar isso para eles. Lá em Gênesis, a última praga do Egito, foi ali, o sentido da Páscoa começou ali. Você vai falar para eles que é quando o anjo da morte passou por sobre as casas. Aqui está, Pasach, passar por sobre.
cujas portas estavam marcadas com o sangue do Cordeiro. Você pode falar para os irmãos um pouquinho, para alguém ali que ainda não leu essa parte, um novo convertido, você vai falar: irmãos, quando Deus estava tirando seu povo do Egito, o faraó não permitiu. Então ele mandou 10 pragas. A última praga, o Senhor disse para Moisés: fala para o faraó que à meia-noite vai entrar o anjo da morte aqui no Egito. E vai entrar em cada casa, e ali vai matar uma pessoa, o filho primogênito de cada pessoa. Mas o meu povo, olha só que interessante, o meu povo vai matar um cordeiro, pegar o sangue, molhar com ensopo e manchar, vai pintar as portas da sua casa e os beirais da sua casa, os umbrais da sua casa. E toda vez que o anjo chegar em uma casa que tiver marcado com o sangue do cordeiro, este anjo da morte não vai entrar ali, ele vai passar direto e vai entrar somente nas casas que não tiver a marca do sangue. Então todo o povo de Deus matou o cordeiro e pegou o sangue e manchou a sua casa. E você vai dizer assim: o sangue do cordeiro deve ser aplicado na sua vida. Jesus é o Cordeiro de Deus. Ele é esse substituto. Ele é quem impede a morte na sua casa. Ele é quem impede o mal na sua casa. Jesus e o seu sangue é quem impede a maldição na sua casa. Sabe? Você deve aplicar o sangue de Jesus na sua vida hoje. Sobre a vida dos seus filhos, sobre o seu casamento. Aplique o sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que você está fazendo aqui? Você está falando como que surgiu a palavra Páscoa, que foi nessa ocasião. Agora no ponto número 2, você vai falar para eles que vemos que o Cordeiro, desde a antiguidade, sempre foi um substituto para que um escolhido não morresse. Observe que o Cordeiro está presente ao longo da Bíblia inteira. Observe lá no Gênesis, você pode dar esses exemplos para deixar a tua mensagem forte, robusta. Você pega lá no Gênesis, quando Adão e Eva pecou, Deus matou um cordeiro para fazer roupas para ele. Olha só, o cordeiro aqui morrendo para dar revestimento, para cobrir o escolhido de Deus. Lá no Egito, um cordeiro morre para proteger da morte, da maldição, da calamidade o povo de Deus. E o Abraão, quando foi sacrificar o seu próprio filho, que Deus disse: não faça isso. Quem foi que substituiu a morte do Isaac? Deus fez ali aparecer um cordeiro que estava preso pelos chifres, e este morreu no lugar do Isaac. Então você vai dizer que o cordeiro, ele é esse substituto, ele morreu no teu lugar, ele foi ao sacrifício para que você não fosse sacrificado, para que a tua vida fosse poupada. Olha, irmãos, que interessante, que lindo é o cordeiro na tua vida. No ponto número 3 você vai dizer: Jesus, como Cordeiro de Deus, decidiu vir ao mundo para mudar a tradição judaica. Então você, quando falar que Jesus ele veio ao mundo para mudar essa tradição, porque os judeus, ao longo dos anos, todo mundo que pecava tinha que matar um animal. E Jesus falou: sabe o quê? Eu vou ser esse Cordeiro de Deus, que vou morrer por toda a humanidade, de uma vez por todas, e esse sacrifício vai ter um poder vitalício para sempre. Uma única morte com efeito duradouro e eterno. Então você vai falar para os irmãos que Jesus Cristo ele é esse Cordeiro. Aí você pode até, na hora que estiver pregando, contar o nascimento de Jesus. Estava Maria, uma moça virgem ainda, desposada, quando o anjo Gabriel apareceu, que disse que ela engravidaria, e depois falou com o seu marido, com o seu noivo, né, que era o José. Então você pode contar direitinho como que foi o nascimento de Jesus, como Cordeiro de Deus, para que a igreja entenda como que o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro, veio ao mundo para assim ocupar o seu lugar, para assim alcançar e realizar a sua missão na terra. O próximo passo, que é o número 4, você vai dizer que Jesus seria o Cordeiro perfeito de Deus, que oferecia o sacrifício perfeito, único, vitalício, em favor de todos aqueles que crê. Como eu acabei de citar, ele é o Cordeiro de Deus. O João Batista, você pode ler lá em João capítulo 1, versículo 29, que o João Batista reconheceu o Cordeiro de Deus no dia do seu batismo. Você pode até fazer uma simulação. Lá estava João na beira do rio Jordão, dizendo: raça de víboras, arrependei-vos cada um de vocês e apresente frutos dignos de arrependimento. Aí a Bíblia diz que Jesus chegou ali para ser batizado. E olha o que o João fala: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu mesmo vi descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea de uma pomba, e uma voz saiu dizendo: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Você pregando, irmão, essa palavra vai ficar poderosa. As pessoas vão entender quem é o Cordeiro de Deus. As pessoas vão esquecer esse negócio de coelho e vão começar a glorificar e adorar e exaltar o verdadeiro Cordeiro de Deus, Cristo, que tira o pecado do mundo. Amém? Depois você pode ler Mateus 16, 21, no próximo ponto, no próximo tópico, e dizer que Jesus deveria cumprir seu papel de Cordeiro de Deus na terra, que era qual? Morrer por nós. Jesus veio com a missão
morrer por nós. O Cordeiro no Antigo Testamento tinha uma missão: morrer por nós. O Cordeiro, irmãos, ele era sacrificado no lugar de alguém que pecava. Para essa pessoa não morrer, porque o salário do pecado é a morte, alguém tinha que morrer, alguém tinha que alcançar essa culpa. Então tinha um Cordeiro inocente para ser sacrificado e assim a culpa daquela pessoa ser tirada. E Jesus veio com uma missão: morrer pelos seus pecados, como o Cordeiro de Deus que foi mudo ao matadouro para que a tua vida fosse poupada. E quando a mensagem vai se desenrolando, né, você está falando sobre o Cordeiro de Deus, automaticamente você está falando sobre o sacrifício de Jesus. Você vai falar para ele que Jesus esteve aqui na terra e o seu ministério durou 3 anos e meio, fazendo milagres, aquela coisa toda, mas ele sabia que em qualquer momento ele seria capturado depois do seu ministério pronto. E naquele dia, naquela noite fatídica, você vai dizer que ele suou gotas de sangue, que ele estava ali com seus discípulos, que Judas chegou ali com os soldados e ele foi capturado. Você vai falar para eles, irmãos, toda a parte do martírio de Jesus, tá bom? Que ele foi capturado ali naquele momento e os soldados o pegaram de madrugada e ele foi a júri popular e foi julgado e foi condenado e carregou a sua cruz. Você vai contar tintim por tintim o que aconteceu, porque no final da sua mensagem você vai glorificar o Cordeiro que ressuscitou e está vivo até hoje, tá bom? Digno de ser comemorado todo ano. Você vai fazer isso. Aí você vai usar o próximo tópico, quando Jesus foi capturado e estava crucificado. Aí você fala assim: irmãos, agora nós voltamos ao início da nossa pregação. Quando o Cordeiro de Deus, ele vai morrer para salvar, através do seu sangue, os seus escolhidos, o seu povo. Jesus está crucificado ali naquela cruz, irmãos. Um ladrão à sua direita, um ladrão à sua esquerda. Jesus está ali. O amor está no centro, no meio de 2 ladrões. Ali está o Cordeiro de Deus ocupando o seu papel de morrer e entregar sua vida pela humanidade. Você está pregando, ao mesmo tempo você está ensinando para eles o verdadeiro sentido da Páscoa, o verdadeiro sentido do Cordeiro de Deus. Então você continua pregando e dizendo que Jesus morreu às 3 horas da tarde, quando a sua cabeça tombou. Quando ele disse: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado, ele morre. Agora, irmãos, que Jesus morreu e foi sepultado, aí você vai falar o próximo tópico, que você vai dizer assim: ao 3º dia, ele ressuscitou vitorioso e eternamente, e vai ler Mateus 28, do versículo 5 e o versículo 6. Você vai dizer: querido, Jesus Cristo não está morto. Jesus Cristo entregou a sua vida pela sua igreja, mas está vivo hoje. Para deixar a tua mensagem bem top, você vai dizer assim: muitos morreram, mas somente um ressuscitou. E você pode até falar, irmão, citar nome de algumas pessoas que têm um nome grande, pessoas que são reconhecidas mundialmente ou nacionalmente. Você pode falar assim, por exemplo, é só uma ideia para você finalizar assim com chave de ouro. Você pode dizer assim, ó: se você for agora na sepultura do Buda, estará ali, aqui jaz os restos mortais do Buda, ou de quem um dia se chamou Buda. Você pode enfeitar. Você pode dizer também: se você for agora na sepultura de Allan Kardec, estará ali, aqui jaz os restos mortais. E você pode citar vários nomes: Mahatma Gandhi, Maomé, estará ali escrito: aqui está os restos mortais de quem um dia se chamou. Aí você continua e fala assim: mas se você for lá em Jerusalém, na sepultura de Jesus, estará escrito: aqui é a sepultura de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não está aqui, porque ele ressuscitou. Quando você falar isso, irmãos, a igreja vai glorificar e vai aplaudir o nome do Senhor. E você repete disso: porque muitos morreram, muitos vieram, mas somente um ressuscitou e está vivo para sempre. E ele é o Cordeiro de Deus, a nossa Páscoa verdadeira, o Cordeiro Pascal de Deus que tira o pecado do mundo. E para concluir a tua mensagem, você lê Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Esse versículo é muito forte, top demais para você concluir, onde diz que ninguém pode vencer o Cordeiro de Deus. Aí você lê esse versículo. Quando você lê esse versículo e fizer essa aplicação, você conclui dizendo: querido, o Cordeiro de Deus está aqui nessa noite. O Cordeiro de Deus não morreu e ficou enterrado. O Cordeiro de Deus morreu e ressuscitou, e ele é a nossa Páscoa. Ele está aqui e eu quero orar por você. Você que ama o Cordeiro de Deus, você que recebe o Cordeiro de Deus na sua vida, fique de pé, eu vou orar pela sua vida. Então você vai fazer uma oração bem linda e vai abençoar o povo de Deus que estará ali ouvindo a sua pregação, e vai ser uma bênção. Amém, querido? Você quer aprender mais? Adquira o meu curso de pregação, Segredo dos Pregadores. O link está aqui nos comentários e na descrição. Deus te abençoe e até a próxima.